Oi, pessoal! Hoje eu quero usar o espaço para falar sobre o empregado doméstico, tema de direito material, mas é muito comum nós termos reclamações trabalhistas na Justiça do Trabalho envolvendo o empregado doméstico. Bem, doméstico, se você não sabe, vem de domus. Domus significa casa. Então, o empregado doméstico é todo aquele que trabalha no âmbito residencial do empregador. Não precisa ser necessariamente dentro da casa, pode ser relacionado ao domicílio. Então, por exemplo, o segurança particular, o motorista particular, o caseiro de sítio de lazer, o empregado ou empregada doméstica tradicional, mordomo, governanta, mas pode ser também serviço especializado. A grande característica do empregado doméstico é que ele presta serviço de natureza não lucrativa para o empregador, ou seja, o empregador doméstico não tem lucro, não ganha dinheiro com o trabalho do seu empregado. Ele tem uma outra vantagem, provavelmente relacionada a conforto, esse tipo de coisa. Então, pode ser uma atividade especializada, uma pessoa formada, por exemplo, uma enfermeira, coloquei uma cuidadora, marinheiro, imagina um empregador que tem lá o seu iate, pode ser até um piloto de avião particular. Se o indivíduo tiver muito dinheiro, tem um avião particular, tem um piloto, e esse piloto leva para as suas fazendas de lazer, e esse piloto de avião, de helicóptero, será caracterizado um doméstico. Bem, a norma de regência do empregado doméstico é a Emenda Constitucional 72, de 2013, e a Lei Complementar 150, que veio em 2015. Praticamente com a lei complementar, todos os direitos do empregado comum, aqueles da CLT, foram incorporados ao empregado doméstico. E isso em razão, e eu peço que você veja, o artigo 19 da Lei Complementar 150 determina o uso subsidiário da CLT nas relações do empregado doméstico. Então posso dizer, praticamente todos os direitos, praticamente alguma equiparação entre esses empregados, trazendo e resgatando uma justiça, histórica, uma discriminação histórica que havia e ainda há em relação a esses empregados. Para a caracterização do emprego doméstico, isso tem muita ação na Justiça, além dos requisitos previstos na CLT, temos que ver também a quantidade de dias de tempo que é disponibilizado para esse empregador. Essa é uma discussão que se trava toda hora na Justiça do Trabalho. Então, pela Lei Complementar 150, no artigo 1º, diz que será empregado doméstico aquele que compareça à residência do empregador mais de 2 vezes na semana. Então eu posso dizer para você, até 2 vezes na semana, 1 ou 2, provavelmente essa pessoa não terá sucesso num pedido de reconhecimento de vínculo empregatício. Provavelmente ela vai ser considerada diarista e, portanto, é uma trabalhadora, mas não é empregada nos moldes da CLT. Mas se for de 3 vezes, inclusive para mais, e presentes os demais requisitos que estão na lei, que nós sabemos, para a caracterização do empregado, é possível, há uma potencialidade grande desse processo ter sucesso. Idade mínima. Sabemos que para alguém ser empregado nos moldes da CLT, a idade mínima é de 16 anos, salvo para o aprendiz a partir dos 14. Mas, para ser empregado doméstico, há necessidade de ter pelo menos 18 anos. É o que diz o artigo 1º, parágrafo único da Lei Complementar 150, e também a Convenção 182 da OIT. Por quê? Porque isso está listado nas piores formas de trabalho infantil. Então há riscos de toda a sorte para esse empregado doméstico, especialmente a mulher empregada doméstica. Então riscos de queimadura, riscos de queda, até mesmo abuso sexual. Então a idade mínima para essas piores formas de trabalho infantil, que é aquela lista TIP, é de pelo menos 18 anos. Então concluímos que para ser empregado tem que ter pelo menos 16 anos, mas para ser empregado doméstico tem que ter pelo menos 18 anos. Se ele for contratado antes disso, é tipicamente caso de trabalho proibido. Bem, sobre a jornada de trabalho, e assim sendo coerente com o que eu falei anteriormente, houve uma equiparação de direitos. Mas a própria lei complementar garante, então, que a jornada é de 8 horas diárias e 44 semanais para o empregado doméstico, e o que ultrapassar isso tem que ser pago como hora extra, acrescida de no mínimo 50% de segunda-feira a sábado, e aos domingos e feriados, se não compensados, pagos com adicional de pelo menos 100%. Isso está no artigo 2º caput e parágrafos
1º e 8º da Lei Complementar. Uma coisa interessante, é muito importante para a tua advocacia. Agora, e as pessoas ficam revoltadas com isso, mas está na lei. O artigo 12 da Lei Complementar determina que o empregador tenha que fazer a marcação por escrito dos controles de entrada e saída do seu empregado doméstico. Nós sabemos que a CLT, como regra, é para os estabelecimentos que têm mais de 10 empregados. Com menos de 10, eu não preciso manter controle escrito de entrada e saída. Com mais de 10, sim. Mas no caso do empregado doméstico, está na lei complementar específica, determina que tem que manter controle escrito. A maioria esmagadora dos casos que eu já julguei, o empregador não cuida de fazer isso porque nós não temos a tradição realmente. Não há essa tradição para os empregadores domésticos. E a lei complementar é relativamente recente ainda, não houve uma mudança de comportamento. Mas tem que manter, pelo artigo 12, o horário de entrada e saída. Um cartão de ponto, uma folha de ponto, pode ser uma coisa assim, não precisa ser nada eletrônico e tudo mais, mas tem que manter esse controle. E se houver pedido de hora extra numa reclamação trabalhista, tem que juntar esses controles. Como a maioria não tem, não junta. E não juntando, tem que se explorar a súmula 338, inciso 1º, parte final, determinando que nesse caso há uma inversão do ônus da prova. Presume-se verdadeira a jornada que está na petição inicial e caberá ao empregador doméstico provar que o horário não extrapola o limite constitucional. Uma coisa importante para o advogado explorar. Além disso, e ainda tratando de jornada, o empregado doméstico tem direito adicional noturno se trabalhar entre 22 horas de um dia e 5 horas do dia seguinte, está no artigo 14 da Lei Complementar, e há a possibilidade da fixação por acordo individual, desde que escrito, mas acordo individual, da jornada escala 12 por 36 e a redução de 30 minutos. E essa segunda que é muito interessante, que para o trabalhador normal, comum, isso teria que ter previsão em acordo coletivo ou convenção coletiva, ou seja, tem que ter um instrumento normativo. Mas para o empregado doméstico pode ser feito por acordo individual, mas a lei sinaliza artigos 10 e 13 que tem que ser feito por escrito. Outros direitos que eu gostaria de falar, que são relevantes e importantes, primeiro, o FGTS passou a ser obrigatório, mas não foi com a lei complementar. A lei complementar previu esse direito, mas ele só foi regulamentado posteriormente. Então, o FGTS só é devido para o doméstico a partir de 1º de 10 de 2015. Portanto, se for pedir esse direito, por favor, peça só dessa data em diante. Não sei por que razão, já vi muitas ações que o indivíduo pede de todo o período trabalhado, às vezes um longo contrato de trabalho do doméstico, mas não era direito. O direito só havia ser reconhecido com a lei complementar e normatizado na portaria interministerial 822 de 2015. Então é só para o final, é novembro, na verdade, a partir de 1º de outubro de 2015. Uma coisa interessante, não é para postular nesses casos de doméstico a indenização de 40%, porque o pagamento do FGTS já tem na sua parcela aglutinada a indenização de 40%. Nós sabemos que o FGTS, o percentual é 8%. Para o doméstico é 11,2%. Por que é maior? É porque é o 8% mais 40% sobre 8%. Ora, 40% de 8% dá 3,2%. Somado aos 8% dá 11,2%. Ou seja, quando o empregador doméstico faz esse depósito voluntariamente ou por determinação judicial numa reclamação, ele já está pagando, quitando a indenização de 40% do FGTS. Portanto, você pediu o FGTS para o doméstico e também a indenização de 40%, é um bis idem, que não pode ser aceito. Corre o risco de um desses pedidos ser julgado improcedente e o autor ter que pagar honorários sobre esse pedido julgado improcedente. Tem uma outra dúvida que todo mundo tinha e foi sanado finalmente pela lei complementar no artigo 4º, inciso 1º, é a possibilidade de contratação a termo do empregado doméstico. Ele pode ter contrato por prazo determinado, especialmente o contrato de experiência, que era a grande dúvida que todo mundo tinha, se era possível ou não contratar uma empregada doméstica a título de experiência. Muitos entendiam que não podia porque não havia previsão legal, já que isso está previsto na CLT e ela tradicionalmente era excluída, né? O empregado doméstico era excluído da CLT. Agora, com a lei complementar, isso foi equiparado, então não há mais dúvida da possibilidade de contrato por prazo determinado de maneira geral e o de experiência em particular. Sobre descontos, é proibido realizar desconto no salário, no contra-cheque do empregado doméstico por conta de alimentação, almoço, jantar, lanche, vestuário, higiene, então pasta de dente, rolo de papel higiênico, etc. Ou moradia, a não ser, nesse último caso,
se o local onde é acomodado o empregado doméstico for diferente daquele no qual ela presta serviço. Ou seja, se a empregada doméstica dorme naquele quarto de empregada doméstica tradicional que nós temos, então não pode haver desconto de nenhum valor do contra-cheque. Mas se ela residir em outro local próximo, provavelmente que seja do empregador, no qual, nesse caso, ela entendeu que haja maior liberdade para esse empregado doméstico, então, nesse caso, é possível realizar o desconto, o que, convenhamos, na prática é muito raro. Por outro lado, é permitido o desconto, ainda que de rara ocorrência, eu estou falando nesse caso do direito em tese, de plano de saúde, plano médico, saúde médico, plano de saúde odontológico, seguro no caso de vida, e previdência privada. Então, esses descontos, o artigo 18 permite, ainda assim limitado a 20% do salário do empregado doméstico. Bem, o aviso prévio também para o doméstico é proporcional ao tempo de serviço, conforme artigo 23 da Lei Complementar 150. Portanto, o mesmo tratamento dado aos trabalhadores de maneira geral, como sempre tinha que ser. E quero terminar falando sobre alguns casos diferenciados de resolução contratual e a questão previdenciária. É interessante que existe uma hipótese de justa causa que só vale para o empregado doméstico, apenas para ele. Então, além daqueles do artigo 482 da CLT, já que nós vamos usar para todos os fins, ou para quase todos os fins, a CLT, se esse empregado doméstico praticar maus tratos contra idoso, enfermo, pessoa com deficiência ou criança sob os seus cuidados diretos ou indiretos, então o artigo 27 da Lei Complementar determina que essa, desde que comprovada, seja uma hipótese de falta grave ensejadora de justa causa. Então isso só acontece com ou para o empregado doméstico. Por outro lado, há um caso de despedida indireta, rescisão indireta, tecnicamente resolução contratual por culpa do empregador, se ele, empregador, praticar violência doméstica ou familiar contra mulheres. No artigo 27, parágrafo único, essa violência não precisa ser contra o empregado ou a empregada doméstica. Não, desde que ocorra essa violência no âmbito familiar, naquela residência, é dado o direito ao empregado doméstico de romper, resolver o contrato por culpa do empregador. Também uma hipótese que não está no 483 da CLT, mas se aplica apenas e tão somente para o empregado doméstico. Bem, além disso, a lei estendeu, e com muita justiça, alguns direitos, alguns benefícios previdenciários para o empregado doméstico que era discriminado também do ponto de vista da Previdência Social. Agora o doméstico tem direito a salário família, tem direito a auxílio acidente, dos direitos dos quais ele ficava jejuno antes dessa alteração. E para finalizar, um lembrete: nós sabemos que numa situação normal, caso de doença, o empregador paga os primeiros 15 dias de doença, e se o empregado não se recuperar, ele é encaminhado ao INSS, pagará o benefício a partir do 16º dia. Pois bem, para o empregado doméstico, o INSS assume desde o primeiro dia o pagamento, desde que haja o requerimento do auxílio em até 30 dias do afastamento. Isso está no Decreto 3.048 de 99, artigo 72, incisos 1º e 2º. Por que é assim? Porque provavelmente o empregador doméstico, não sendo uma empresa, ele normalmente retira do seu próprio salário o valor para poder pagar o salário do empregado. Então, para desonerar esse empregador, e considerando que nesse momento, nesse ínterim, ele talvez tenha que contratar uma outra pessoa no seu lugar, tendo mais um gasto, o INSS então desonera o empregador doméstico e paga a esse empregado vítima da doença o benefício previdenciário desde o primeiro dia, suavizando então essa questão financeira para o patrão, para o empregador. Espero que tenha sido útil e sempre lembrando, estude e faça mais pelos seus clientes.